Uma outra questão, né? Antes de entrar numa análise das perspectivas e das características concretas da mobilização, é a seguinte, né? Agora que a mobilização aconteceu, né, foi necessário um esforço muito grande, principalmente do nosso partido, o PCO, para que as mobilizações acontecessem. Nós tivemos que enfrentar aí uma oposição fechada, cerrada, contra a ideia da mobilização, né? Num dado momento chegaram inclusive a nos acusar de estar disseminando o vírus, né? Promovendo aglomeração, disseminando o vírus e tal, enquanto no país morriam cerca de 500 mil brasileiros e o povo passava fome. Nós discutimos muito, insistimos muito em que a política não pode ser suspensa por causa da pandemia, né? Você pode suspender praticamente qualquer outro tipo de serviço, mas não a política. Política, nós destacamos, tem uma importância igual ou superior ao atendimento médico. Por quê? Por que é assim? Porque a política, né, é a determinação dos rumos que devem ser seguidos diante de um determinado problema. Nesse caso, a pandemia e as consequências sociais da pandemia. Se o povo não tem voz ativa na determinação desses rumos, então, logicamente, que você deixa, né, uma grande catástrofe nacional na mão dos inimigos do povo. E os inimigos do povo vão provocar vão aprofundar a situação de catástrofe, vão descarregar sobre a população essa situação de catástrofe e a situação só pode piorar, né? Nós destacamos isso de maneira muito sistemática. É uma coisa, inclusive, óbvia, né? No entanto, nós enfrentamos aí com uma oposição, né, intensa a qualquer mobilização. Só quando, depois do dia 31 de março, depois do dia 1º de maio, que nós realizamos um ato em São Paulo e tudo mais, é que ficou claro que havia uma forte tendência à mobilização e a esquerda decidiu mudar de opinião em contradição essa que a imprensa burguesa procura explorar, mas não surte um grande efeito, né? Em contradição com as suas posições anteriores, do fique em casa, né? Depois que ficou claro que a mobilização iria acontecer de qualquer maneira, algumas organizações, né, pressionadas pelos seus próprios militantes, pela sua base, decidiram se somar e outras decidiram se somar para não serem deixadas para trás na mobilização, né? Não foi uma decisão muito consciente até agora, né? É importante o debate também para que nós tenhamos consciência do que está acontecendo, do que está sendo feito, mas foi uma decisão tomada sob a pressão dos acontecimentos. Aqui é importante, a hora que a mobilização acontece, né, aparece todo tipo de gaiato oportunista, porque há muita gente que tem um verdadeiro talento para a cara de pau, né, procurando se apoderar da manifestação. Foi fulano, por exemplo, ouvi muito, né, essa semana, a história boba e mentirosa de que quem chamou as mobilizações foi o Guilherme Boulos, né? Guilherme Boulos é o queridinho da imprensa capitalista, né? Apareceu nas páginas amarelas da Veja na véspera da manifestação, falando que era preciso ir às ruas. Isso é tudo uma bobagem, né? É uma invenção e há muita cara de pau nisso daí, porque o Guilherme Boulos, alguns dias antes da manifestação, ele já havia declarado que quando a pandemia acabar, nós vamos sair às ruas. Quer dizer, ele marcou a manifestação não para o dia 29 de maio de 2021, mas para o dia 29 de maio de 2022, né? Se ele chamou a manifestação, então foi isso aí, foi para o ano seguinte,
Aí o pessoal se equivocou e saiu na rua nesse ano aqui, mas para 29 de maio de 2021 ele não chamou a manifestação, não. Bom, por que é importante destacar isso daqui? É importante destacar isso daqui porque esse problema requer um balanço, né? E o balanço é muito importante. E é importante que os setores mais conscientes e mais ativos da esquerda tenham consciência do que aconteceu. Essa mobilização do dia 29 de maio, ela poderia ter acontecido muito antes. Ela poderia ter acontecido muito antes. Ela só foi acontecer no dia 29 de maio porque, para acontecer, ela teve que travar uma luta contra as tendências à contenção desse movimento. Nós começamos a chamar a mobilização de rua há muito tempo atrás, desde o começo da pandemia. E enfrentamos sempre com a recusa em nome de que era preciso manter o isolamento social, de que era preciso ficar em casa, né? E essa pressão da esquerda, que demorou muito para tomar consciência de que tudo isso daí era absurdo, retardou extraordinariamente a mobilização. Se houvesse um acordo no interior da esquerda de chamar a mobilização, antes a mobilização teria acontecido antes. O próprio caráter massivo da mobilização mostra que a mobilização estava contida. Quer dizer, ela foi grande assim no primeiro ato que foi chamado, porque já havia toda uma tendência à mobilização que estava contida, estava represada pela política do fica em casa.